Graça e paz, nós vamos hoje estudar mais uma parte da pergunta 109 do Catecismo. E eu te convido a abrir Êxodo 20. Nós vamos ler os versículos de 4 a 6. Depois nós vamos orar. Vamos ler todos juntos? Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Nós temos entendido que o segundo mandamento, ele trata e ele rejeita o falso culto. Nós entendemos que o primeiro mandamento, ele trata sobre adorar falsos deuses. E o segundo mandamento, mesmo adorando o verdadeiro Deus, mas se adora de forma errada, é pecado. É a transgressão da lei do Senhor. Então nós temos estudado o segundo mandamento. E hoje nós vamos continuar com a pergunta que o irmão Vinícius começou semana passada. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são fazer qualquer representação de Deus, de todas ou de qualquer uma das três pessoas, quer interiormente em nossas mentes, quer externamente em qualquer tipo de imagem ou semelhança de alguma criatura, e toda a adoração dessa representação, ou de Deus nela ou através dela. Esse é o tema mais explícito quando a gente lê o mandamento. O mandamento começa como? Não farás para ti imagem. Não farás para ti imagem. Que tipo de imagem? Todo tipo de imagem. Todo tipo de imagem. E aí nós vamos tratar do fato de não poder fazer imagem de Deus. Vamos ver as razões bíblicas disso. Mas antes, algumas citações do livro indicado pelo nosso irmão Vinícius. O Thomas Watson fala: fazer imagem de Jesus é retratar um meio Cristo. Manuel Canuto, presbítero brasileiro, ele diz: os que fazem imagem de Jesus ou as defendem na suposição de que estão focando apenas na natureza humana de Jesus, se esquecem de que hoje ele é o mesmo Cristo exaltado, cuja glória cegou Saulo de Tarso na estrada de Damasco, e a cujos pés o apóstolo João caiu como morto. Veja, irmãos, foi aqui estabelecido de que não é lícito fazer imagem de Deus. Jesus é Deus. Já lemos aqui, já temos isso estabelecido. E agora nós vamos para as referências bíblicas. Por que não devemos fazer imagem? Porque não devemos fazer imagem de Deus. Nós não vamos ler aqui, mas nós cantamos o Salmo 115, um trecho dele, onde claramente há uma diferenciação do verdadeiro Deus para os falsos deuses, os deuses criados. Porque as nações perguntam: onde está o vosso Deus? E onde está o nosso Deus? No céu. Uma vez que você cria imagens, você aponta para algo criado. Onde está o vosso Deus? Está ali.
O Salmo é claro e faz essa distinção dos falsos deuses. Nós vamos ver isso nessas passagens. Irmão Vinícius, vai ler, por favor, em Deuteronômio 4. E lembrando, irmãos, esse é, de fato, e infelizmente, tema de muita polêmica, algo que deveria ser simples e pacífico na igreja cristã, infelizmente não é. Então os irmãos podem participar, podem contribuir, podem fazer perguntas. Caso tenha vergonha de perguntar, anote, depois faça a sua pergunta. É importante que a gente não tenha dúvida disso. Tá? A gente vai olhar na Bíblia o ensinamento e a gente vai se basear na Bíblia. Se basear na Bíblia do que está sendo ensinado aqui. Tá? Então é muito importante que os irmãos não guardem dúvidas sobre isso. Não guardem dúvidas, principalmente porque a gente precisa da razão da esperança que há em nós. Uma vez que te perguntarem por que não fazer imagem de Cristo? Você precisa estar pronto para responder mansamente, para que assim você ganhe essa pessoa. Vamos lá então? Deuteronômio 4, por favor, Vinícius. A Tayane vai ler Atos 17, versículo 29. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horeb, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem e de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e desculpa aqueles coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Amém. Irmão Gabriel, pode ir abrindo aí em Romanos 1, que vai estar em concordância que o irmão Vinícius leu, da importância de não fazermos nenhuma imagem, principalmente porque somos tentados a adorar. Somos tentados a adorar. O que tem? Eu não estou adorando. Mas o texto é claro. Nós vamos ser tentados a isso. Vamos ser tentados. Mas eu nunca fui tentado. Mas o seu irmão? A gente vai tratando disso aqui para a gente poder juntos chegar a conclusões bíblicas sobre o tema. Irmã Tayane, por favor. Esse texto, Paulo, ele vai argumentar, sendo nós geração de Deus, uma vez que somos criaturas de Deus, quem somos nós para criar Deus, no sentido de fazer imagens? Ou seja, o argumento se baseia no fato de que nós somos criaturas. Como que agora, nós sendo criaturas, nós vamos fazer a imagem de Deus? Qual a autorização que nós temos de criar, sendo que Ele que nos criou? Paulo está dizendo isso, sendo nós geração de Deus, né? Romanos 1, 21 a 25. Julgando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Irmãos,
principalmente o versículo 23, se não me engano, vai falar sobre o fato de que mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança de imagem de homens, quadrúpedes, aves corruptíveis. Veja que, como o texto que lemos em Deuteronômio e outros textos vão tratar de um Deus que não é igual a qualquer outro Deus falso, porque ele é o verdadeiro. Ele não quer ser adorado por imagens. Ele não quer ser venerado. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é Espírito. Então, e aí os versículos seguintes, 24 e 25, vão dizer o que aconteceram com esses que trocaram a glória de Deus incorruptível. Agora nós vamos tratar sobre prestar culto a qualquer imagem ou semelhança da deidade, como isso viola o segundo mandamento. A irmã Dayana, por favor, leia Daniel 3,18 e Danilo, Gálatas 4:8. Depois a Isabela vai ler Êxodo 32:5. Tá bom? Pode ler. Gálatas 4:8. Outrora, porém, conhecendo a Deus, servireis a Deus que, por natureza, não são. Vejam, irmãos, a gente tratou aqui sobre a idolatria no primeiro mandamento, de maneira bem extensa. E agora a gente está tratando especificamente sobre fazer imagem. E a importância de nós, mais uma vez, entendemos o culto simples, de que a imagem, ela retrata algo que não está de acordo com Deus, que é Espírito. Deus se revelou a nós, Ele se revelou a nós. Nós não revelamos a Ele. Nós não revelamos o Senhor. Até porque não sabemos como era o Senhor. Mesmo quando se encarnou, e agora Ele tem um corpo glorificado, nós não sabemos como é. E agora, Êxodo 32, versículo 5. Eu vou pedir para que todos os irmãos abram em Êxodo 32, só para a gente poder ler outros versículos após a irmã ler. Esse texto de Êxodo 32 é muito interessante, que parece que que há aqui até uma esquizofrenia de Arão. A gente vai entender aqui um pouco por quê. E o livro que o irmão Vinícius indicou trata disso. Por favor, minha irmã, pode ler o versículo 5. Então veja, até mesmo adorar o verdadeiro Deus por meio de qualquer representação visível ou figurativa é uma violação do segundo mandamento. Veja, numa leitura descuidada, esse aqui é o texto, os irmãos que não lembram, é o texto onde o povo faz bezerro de ouro, não é? Êxodo 32. E aqui a gente está tratando de que o povo fez uma imagem do verdadeiro Deus. Veja como fazer imagem do verdadeiro Deus torna a adoração a um falso Deus. Veja, olha só. Vou ler aqui a partir do versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós.
Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Veja, quando trata de deuses aqui, está tratando de imagens. Está tratando de imagens. E veja, e diante de nós para onde? Para que lado? Porque o verdadeiro Deus já tinha prometido a terra prometida, a terra de Canaã, né? Já tinha prometido a terra de Canaã. E o povo, no anseio de adorar, mas adorar falsamente, não espera Moisés. Disse Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E a conclusão que a gente chega é que Arão, ele entende de que quem tirou da terra do Egito foi o Deus verdadeiro. Mas ele concorda em fazer imagens desse Deus, saindo ali um bezerro. Vou falar um besouro. Um bezerro. A ideia é que, uma vez que você cria imagens, você aviva a sua crença. Ou não é o que provavelmente já aconteceu com a gente ao assistir filmes ou séries, né? Porque quando a gente assiste um filme ou uma série, nós nos envolvemos com ela. Não é assim? Você é capaz de chorar vendo um filme, vendo uma série. Você se envolve emocionalmente com aquilo. Só que o Senhor, Ele não quer isso de nós. Ele não quer que nós venhamos a adorá-lo através de imagens. Porque isso é o oposto da fé. O que Hebreus vai definir, o livro de Hebreus vai definir sobre a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que não se veem. Ver é o oposto de fé. Não foi isso que Jesus disse para o apóstolo? Agora esqueci. Tomé, obrigado. Tomé. O que ele diz para Tomé? Porque me vistes, crês? Bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, é o oposto da fé. E hoje o argumento é: mas Jesus encarnou. Mas o povo já fazia imagens de Deus, do próprio Deus, Espírito, antes de Jesus encarnar. E sempre nós vamos buscar desculpas. Sempre. E algumas perguntas, os irmãos, por favor, podem participar para a gente poder enriquecer o estudo. Por que é errado fazer qualquer representação visível ou a imagem de Deus? Lembrando que essas perguntas e respostas são dos reados voos. Porque Deus é puro espírito, sem forma corpórea. Qualquer imagem ou representação que o homem possa fazer dele dá somente uma falsa ideia da sua natureza. Assim como nos intima o catecismo. Isso é verdadeiro não importando se a imagem ou representação de Deus tenha sido produzida externamente ou se é apenas interna à mente de alguém. Isso é muito importante. Nós entendemos essa ideia de não fazer imagem externa nem interna, que vai de acordo com o que foi lido pela irmã Tayane em Atos 17. Mas como assim não posso fazer imagem interna? A não ser que você saiba como é Deus. Porque você vai criar na sua mente um Deus falso. Atos 17, 29 vai falar sobre isso. Né? Podemos criar um Deus que é fruto da nossa imaginação. E como a conclusão que nós vamos chegar aqui é que ninguém sabe como é Deus, nós não devemos fazer imagem nem mesmo na nossa mente. E o questionamento que a gente pode fazer é: mas aí eu vou pecar.
não é? E o que a gente tem sempre colocado é, de fato, infelizmente, nós pecamos muitas vezes nesse e em outros pecados. Que nós precisamos lembrar que nós estamos sendo expostos aos 10 mandamentos para nos levar aos pés de Cristo. Porque, de fato, quando nós tratamos do primeiro mandamento, que não terás outros deuses diante de mim, e nós pegamos de forma rasa e dizemos, eu não tenho outro Deus. Mas uma vez que tudo aquilo que foi ensinado aqui, mais de um mês sobre o que é não fazer o que é não é, o que não é ter outro Deus, nós pecamos. Porque uma vez que a gente coloca outra coisa à frente de Deus, nós temos outros deuses diante de nós. A mesma coisa é o segundo mandamento. Eu não tenho nenhuma imagem, eu não adoro nenhuma imagem. Mas, infelizmente, a nossa mente nos leva a pecar contra o Senhor. E é por isso que nós voltamos a Cristo, é por isso que nós oramos ao Senhor pedindo perdão na mediação de Jesus Cristo. Mas isso é muito importante a gente relembrar. De fato, ninguém consegue cumprir todos os mandamentos de forma perfeita. Precisamos de Cristo. E, em ambos os casos, a tentativa de visualizar Deus é pecaminosa e só pode falsificar ou distorcer a revelação dele apresentada na Bíblia. O que a gente acabou de falar aqui, né? Já adiantei. De fato, não tem como. Não tem como nós pensarmos que podemos fazer tanto imagem externa quanto interna de Deus. É errado fazer pinturas ou quadros de nosso Salvador Jesus Cristo? O segundo mandamento proíbe a feitura de qualquer representação de qualquer uma das 3 pessoas da Trindade, o que certamente inclui Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Como as figuras de Jesus são extremamente comuns nos dias de hoje, devemos entender que nos círculos calvinistas esse é um desenvolvimento relativamente moderno. Nossos ancestrais dos dias da Reforma e nos 300 anos após ela obtiveram-se com extremo cuidado e precisão de sancionar, de sancionar ou de utilizar quadros de Jesus Cristo. Tais figuras são tão comuns hoje e tão poucos fazem conscienciosa objeção a elas que é praticamente impossível se obter quaisquer recursos de ajuda para a escola dominical ou material de histórias bíblicas para crianças que estejam livres dessas figuras. Veja, de fato, né? O que nós temos é algo que está sendo normalizado. E eu não sei exatamente o ano que foi escrito esses comentários do Gerardo Voz, mas acredito que seja na década de 60 ou antes disso, né? Veja, nós temos esse problema e nós recentemente temos entendido de que isso é errado, porque isso não foi ensinado para nós. Quando a gente olha para a Bíblia, isso é muito claro, e a gente vai ver isso em mais um texto aqui à frente. Que atitude devemos adotar em face da presente popularidade das imagens de Jesus Cristo? Isso aqui nos ajuda a conversar com a sociedade e com os nossos irmãos que ainda têm um entendimento errado disso, tá bom? Primeiro, a Bíblia não apresenta a mínima informação sobre o aspecto de Jesus Cristo, mas ensina que não devemos pensar nele conforme apareceu nos dias da sua carne, mas em como ele é hoje na glória celestial, em seu estado de exaltação. Vamos abrir em 2 Coríntios 5,16.
2 Coríntios 5,16 diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Veja, o apóstolo Paulo, que conheceu Cristo segundo a carne, diz que agora não conhecemos desse modo. Se nós esquecemos de que Cristo, ele se humilhou, nós acabamos, a implicação é que nós acabamos fazendo imagem de Jesus. Ele se revelou, como a gente já disse aqui, ele se revelou, não nós temos o direito de revelar o Senhor, é porque não sabemos como ele é, como diz o texto aqui. E mais, agora ele foi exaltado pelo Pai, está à direita, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem somos nós de buscar retratar o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade? Quem somos nós? Então, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Não tem porquê. Não tem porquê usarmos imagens de Jesus, sendo que ele não é um Deus menor. Ele não é um Deus menor. Ele é o próprio Deus. Visto que a Bíblia não apresenta quaisquer dados sobre a aparência da pessoa do nosso Salvador, todas as representações artísticas dele são totalmente imaginativas e constituem apenas a ideia do artista sobre a sua pessoa e aspecto. Isso é muito interessante, porque já ouvi de algumas pessoas falando: eu tive uma visão de que Jesus é assim, e a pessoa foi e fez uma imagem, assim, assim, assado. Ou seja, a pessoa ela teve uma experiência e agora ela quer que todo mundo saiba que essa é a verdade, essa é a imagem de Jesus. Olha como isso não se fundamenta. Mas cada um vai ter a sua imagem de Jesus, né? E o livro trata de que na Itália criaram um Jesus italiano. Na Espanha, um Jesus espanhol. Por aí se segue. Na Inglaterra, um Jesus inglês, com traços daquele lugar. Não tem como, gente. Não tem como nós vivemos uma experiência de que o Senhor não nos autorizou viver. O versículo 15 de Número 4 que foi lido, ele se encaixa totalmente, porque realmente a minha questão é de ficar louco. Aí a pergunta é: você viu? Porque o versículo diz o quê? Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparece nenhuma vista. Alguém aqui viu Jesus? Alguém viu Jesus? Algum artista do século XVI, da Renascença, que pintou e viu Jesus? Alguém do século XXI viu Jesus? Não viu. Porque aparece uma vista de Jesus. Então o que ele faz para lembrar Jesus? Aí a gente vai para Romanos que vai ler. Eles, divulgando-se por sábios, tornam-se loucos, porque eles mudam agora o Deus corruptível e semelhança de imagem de Deus corruptível. Então eles não apenas quebram pelo número 4:15, porque eles não viram, fazem uma coisa que eles não viram, mas eles também vão, por seguir a sua imaginação pecaminosa, eles vão e quebram com o nome de 28:3. Porque se curvam-se por sábios, todos fazem uma imagem que é semelhante ao pecador. Se o artista ele faz uma imagem semelhante ao europeu, o europeu é um pecador. O inglês é um pecador. O inglês, o italiano, o espanhol, o palestino, o judeu. Da imaginação da pessoa, ele está fazendo de acordo com o pecador. Ele transforma a imagem de Deus incorruptível. Jesus Cristo, o pecador, é um homem, Deus incorruptível. Os dois são homem e Deus incorruptível. Se a gente retrata ele conforme a semelhança corruptível que nossos olhos veem, nós transformamos agora de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. E nós maculamos o nosso Deus. Mas a gente
no histórico da Palestina, Jesus deve ser assim. Não viu? E nada é por acaso, né, irmãos? A palavra fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Por que o Senhor não veio na era onde todo mundo tem um celular para tirar foto, né? Para fazer vídeo? Esse é um pensamento meu, né, sobre isso. De como... me questionando isso, né? Pensando... Que interessante, né? Interessante a gente pensar como o Senhor, nada é por acaso. Porque nessa hipótese, né? Se Jesus viesse recente, como teríamos imagens de Jesus? É claro que é uma implicação prática aqui, mas concordo com o que o irmão Vitor colocou, de que nós devemos nos calar quando a palavra se cala, né? E esse texto de 2 Coríntios nos ajuda nisso, nos ajuda a compreender que não temos esse direito. Mais algumas atitudes que devemos tomar. Inquestionavelmente, as representações do Salvador têm sido grandemente influenciadas pelo ponto de vista teológico do artista. A apresentação moderna típica de Jesus é produto do liberalismo do século XIX, que apresentava um Jesus dócil, que só enfatizava o amor e o paternalismo de Deus, e que pouco ou nada diz sobre o pecado, o juízo e a punição eterna. O que os irmãos lembram? Eu, felizmente, lembro dos filmes e séries recentes de Jesus, onde tem um cunho comercial de alcançar as pessoas e de dizer, Jesus não é nada daquilo que você leu na Bíblia. Basicamente é isso. Olha como é que esse Jesus é dócil, como diz aqui. Ele é legal. Ou não é assim que essa recente série retrata? Exatamente assim. De que... E os liberais amam isso. Porque, de fato, você tem uma representação de Jesus humano. Não de Jesus que é Deus. Que é impossível, né? Nós lemos aqui. É impossível. Impossível fazer assim. Talvez haja mais pessoas hoje que derivem as suas ideias sobre Jesus Cristo dessas típicas representações liberais do que mesmo do Jesus da Bíblia. É inevitável que elas vejam Jesus como uma pessoa humana, em vez de pensarem nele como uma pessoa divina, com uma natureza humana, de acordo com o ensino bíblico. O efeito natural inevitável da aceitação popular de representações de Jesus Cristo é enfatizar excessivamente a sua humanidade e esquecer ou negligenciar a sua deidade, o que, obviamente, nenhuma representação pode configurar, né? A C e a D conversam aí. E a última. Ao lidarmos com um mal tão amplamente espalhado e quase universalmente aceito, devemos testemunhar claramente contra aquilo que acreditamos estar errado. Mas não devemos esperar qualquer mudança imediata do sentimento cristão sobre essa questão. Ainda serão necessários muitos anos de educação nos princípios bíblicos até que as igrejas e os seus membros possam ser trazidos de volta ao alto patamar da Assembleia de Westminster sobre essa questão. É preciso paciência. Irmãos, preciso paciência. E nós somos privilegiados nesse sentido, de entender essas verdades e, ao mesmo tempo, precisamos ter a humildade de lidar com esses assuntos de maneira mansa e humilde. Porque a Bíblia, né, a gente está falando aqui em concordância com a Assembleia de Westminster, mas antes de tudo, a Bíblia nos mostra a verdade. Nós lemos texto bíblico aqui. Precisamos ter paciência, mais uma vez, com mansidão, ensinar, assim como fizeram conosco.
fizeram isso conosco. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Né? Então precisamos ter paciência. Ok. Agora nós temos algumas perguntas. E agora vai ser obrigatório os irmãos participarem. Né? Filmes e séries como A Paixão de Cristo e The Chosen não seriam meios de evangelização? Não. Exatamente. Não nos chamou para. Você vê que o próprio texto de Deuteronômio fala que Deus apresentou o povo com palavras, não imagens. Mas também, traz uma elaboração muito interessante. Ele fala que nós somos um povo ouvido. Quando fala de Deus, fala, eles são minhas ovelhas, eles me ouvem. Todo momento, as escrituras nos estimula a ouvir a pregação, mas não mais. Aí, em nome da comercialização e em nome da cultura, foi se introduzido essas ideias de representação. Então, nós podemos evangelizar com teatro, nós podemos representar o criador. Perfeito. Olha o texto de Romanos 10, 17. Né? A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Exatamente. Foi permitido, né, os apóstolos escreverem. Tinha um meio de representar, porque eles viram, né? Eles tinham ali o papel, né, o material, e tinha uma forma de desenhar Jesus. Né? Tanto que poderia ir na Bíblia, a imagem de Jesus. Só não foi permitido porque os próprios apóstolos não representaram. Então, porque nós, no nosso imaginário, né, porque querendo ou não, o imaginário humano ele fica com a pessoa, né? A pessoa que representou a paixão de Cristo, Jesus. Na hora de orar, a gente acaba pecando, porque a gente ora pensando nessa pessoa que representou. E é uma forma de idolatria, né? Exatamente. Isso aí é perigoso. É o que muda você ter a foto onde você venera aquele canto, você ter essa imagem na sua mente. É claro que tem a gradação de pecado, né? Óbvio, né? Claro que tem a gradação de pecado. Mas, de certa maneira, infelizmente, nós pecamos assim também. Então, de fato, a fé vem pelo ouvir. Né? Quando se trata de crianças, as imagens são meios palpáveis de ensino e o torna mais dinâmico. Sendo assim, fazer uso de imagens com representação da Trindade nos materiais infantis é pecado? Sim, isso aí. Tá fácil. Os livros infantis, esse aqui foi uma citação tirada do livro. Os livros infantis preparados com figuras de Jesus são um grande erro, pois essas gravuras privam nossos filhos da bênção de verem o Senhor com os olhos da fé. Maravilhoso isso. Nós temos a bênção de ver o Senhor com os olhos da fé. Precisamos guardar isso, levar isso para os nossos filhos. Aí João 20, 29 é aquele texto que Jesus fala com Tomé. A representação, a gente já tocou nesse ponto, a representação artística em quadros não seria um meio de glorificar o Senhor, visto que o dom foi dado por Ele. O artista, ele tem um dom, ele desenha, ele pinta bem. Será que ele não pode fazer a imagem de Cristo? Sim ou não? Exatamente, não. Aqui, eu não soube colocar a sigla direito, mas é a segunda confissão helvética. Visto que Deus, como Espírito em essência, invisível e imenso, não pode certamente ser expresso por qualquer arte ou imagem. Por essa razão, não tememos afirmar com a Escritura
que imagens de Deus não passam de mentiras. Assim, rejeitamos não somente os ídolos dos gentios, mas também as imagens dos cristãos. Irmãos, o Senhor nos dá dons, é para a glória dele, não é? Uma vez que você usa de forma ilícita, é pecado. Não tem nem como argumentar. Né? Esse aqui é um argumento, um questionamento fácil de responder. O vético. Você mostra que muita gente vai expor isso aí, só quer ser presbiteriano. Isso aí é uma indicação, porque tudo que eu tenho de presbiteriano estudei, a maioria era um pouco pacífico na época da casa. Na época, foi nos 300 anos, presbiterianos, batistas, metodistas, os reformados holandeses, todos, ninguém faz imagem. Ninguém faz imagem. Ninguém faz isso. Por isso que o luterano não foi reformado. O luterano é luterano, o luterano é reformado. O luterano eu sei que foi que abriu a exceção. Aí, muitas vezes, lá expor que é a palavra de Deus, a palavra de Deus é presbiteriano. Mas a própria história, primeiro na palavra de Deus, mas a própria história corrobora que não é coisa presbiteriana, é coisa de evangelho. O evangelho está afirmado na palavra de Deus, não na palavra de Deus. O evangelho que não é na palavra de Deus, ele não faz mais de Cristo. Perfeito. Veja que João 4:24 vai dizer que Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito. É verdade. Esse mesmo princípio também de Deus instituir algo, né? É ele também no casamento, dos papéis de cada um, né? Obviamente que são escalas diferentes, né? Ele está tratando do próprio Deus, mas quando ele fala que o homem deve ser o líder e fazer algo e a mulher deve ser submissa ao homem, ele não, obviamente que a mulher tem tanta capacidade intelectual, cognitiva, enfim, é a mesma capacidade que o homem tem de fazer determinadas coisas, mas o homem foi chamado para. Ele tem um papel dele, e a mulher também. Isso não deixa um menor que o outro, mas é uma ordenança, né, que Deus dá. Então, da mesma forma, é isso também. Ele traz uma forma de adorar ele. E uma forma também de comunicar o evangelho. Então existem princípios, né? Não tem outras coisas também. Exatamente, exatamente. O Senhor nos dá critérios. Nós precisamos seguir, não tem por que não seguir. Né? Os mandamentos do Senhor são maravilhosos. Visto que não devemos fazer imagem do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, em cima dos céus e nem embaixo na terra, fazer imagem de anjos também é quebra do segundo mandamento? Sim, em ambiente de culto, com certeza. Né? Nós não temos imagem de nada aqui. Principalmente do que Colossenses 2,18, ele vai colocar aqui essa questão. Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Gente, a grande questão é que você coloca imagens, né? Você vai, talvez você não, mas outras pessoas vão ser tentadas a adorar a imagem. A dar algum tipo de reverência. E o Senhor, Ele nos ama. Se Ele nos ama, Ele não quer imagem alguma, porque sabe que você pode cair nesse pecado. Então, muito importante nós entendermos que
que não somos capazes, melhor, não devemos colocar nenhum tipo de imagem aqui, né? Como o estudo do irmão Vinícius colocou aqui, tudo que tem aqui deve ser para auxílio, né? Esse microfonezinho aqui, isso aqui, computador, o data show, os instrumentos, são auxílios para a adoração. É como ele mesmo colocou, se não tiver, o culto vai acontecer, graças a Deus por isso. E como retratar os anjos? Como fazer uma imagem de anjo? Não sabemos também como são os anjos, né? Como é que dá para conciliar isso com a sua Cristo no Acho que é aquele príncipe que tinha Com a descrição, né? na arca, no tabernáculo. Isso. Na arca do Senhor. O Senhor revelou e Ele instituiu, né? Pensando sobre isso, você se coloca naquilo que o Senhor, Ele ordenou. Veja, o culto ao Senhor, a gente só faz aquilo que é ordenado. O estudo do irmão Vinícius tratou isso semana passada. Não há adições. Uma vez que todos aqueles elementos apontavam para Cristo, e o próprio Deus colocou e descreveu como deveria ser feito, assim foi feito. Agora, para nós, de onde nós vamos tirar isso? De onde nós vamos tirar? O Senhor precisaria ordenar, assim como foi, né, para o povo. E não temos nem base por onde começar. E se a pessoa pega o que está lá no vídeo, que está a descrição de como fazer a árvore, né? Acho que ele existe, Então, se a pessoa pega exatamente aquela prescrição, né, de como seria a árvore para trazer para hoje, é o erro porque ele está voltando para a sombra, como você colocou aí, né? Então, não, mas se eu fizer igualzinho Deus revelou lá, em relação ao anjo, a imagem, trazer e botar uma arca aqui no culto, isso é sombra. Né? Não é à toa que Deus fez se perder a arca, né? Sumiu, ninguém sabe por onde anda. Justamente porque agora a gente vive na plenitude do Filho, né? Lá em Hebreus capítulo 1, né? Foi a época dos profetas e tudo mais. Agora a gente vive na plenitude dos tempos, né? Na revelação de Cristo. Sim. Então, até mesmo se a pessoa seguir certinho que está lá, pega porque Deus não instituiu agora na nova aliança esse elemento de simbolismo como forma de cultuar ele. Isso aí, Colossenses 2,17. Também, né? Também vai tratar disso, porque está aberto aqui já, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havemos de vir, porém o corpo é de Cristo. Perfeito. Por que não podemos usar o crucifixo como acessório? Qual mensagem essa imagem carrega? Por que não podemos usar o crucifixo como acessório? A gente pode pensar, primeiro, na quebra do mandamento. Só que não para por aí, né? Aqui a gente tem o texto de 1 Coríntios 15, que vai tratar de que o Senhor, Ele não só morreu, Ele ressuscitou. É você retratar metade do Evangelho. Nós não cremos apenas no Cristo que morreu. Liberais creem assim, né? Que o Senhor não ressuscitou. Tem gente que crê nisso. E se diz crente. Paulo, acho que no próprio texto de 1 Coríntios 15, vai dizer que melhor comeremos, beberemos, que amanhã certamente morreremos. Ou seja, não tem esperança para quem crê apenas na morte do Senhor. Então, a imagem, a mensagem que passa é essa, de um Cristo crucificado. Ou seja, muitas implicações além da quebra do mandamento. Mostra pra gente. Hã? Rapaz, eu tô surdo mesmo. Fala de novo. E como logo? Logo. Logo. Obrigado.
Logo. Logomarca. Isso. Aqui foi É. contextualizado. A gente tava falando disso ontem. Até na IPB tinha a pomba. Né? Essa sarça tinha uma pomba no meio. Né? E aí você vai ter que... Vou falar sobre a questão da pomba, né? Que é exatamente o contexto de logo, né? Então. A ideia é que o Espírito Santo está sendo retratado ali. Aí a mesma implicação. Você vai ter que dizer que o Espírito Santo é um outro Deus e um Deus menor. O Espírito Santo pode ser retratado, né? Ou seja, tem muitas implicações aí, né? Muitos problemas. Uma coisa é você colocar uma pomba, né? Os irmãos falaram disso ontem. Uma coisa é você colocar uma pomba, outra coisa é você colocar uma sarça com uma pomba. Isso remete ao texto onde o Espírito Santo está sendo colocado ali como uma pomba, né? Então, o problema está aí, né? No fato de que imagem nenhuma vistes, né? Não tem, a não ser que você crê que o Espírito Santo, que a pessoa vai crer que o Espírito Santo não tem o mesmo, não é o mesmo Deus do que o Pai e o Filho, né? Então tem um problema aí. A mesma questão é Jesus, né? De tudo que vimos aqui, a mesma questão é Jesus. Você vai ter que cair essa implicação prática. É óbvio que a maioria das pessoas, graças a Deus, não vão chegar nessa conclusão de que Jesus é um Deus menor, mas a implicação que passa é isso, porque as pessoas concordam que não deve fazer a imagem do Pai. As pessoas concordam com isso. Muitos crentes concordam com isso. Mas do Filho pode. E que a gente leu em 2 Coríntios 5, vai deixar claro para a gente que não, né? Aí já não tem imagem de Jesus, né? Porque aí tem os dois nomes, né? Crucifixo, né? Que já remete a isso, né? Aqui foi colocado o crucifixo, os irmãos já entenderam que é a cruz com a imagem de... exatamente. Não, exatamente. Perfeito. É isso aí. É verdade. Obrigado, meu irmão. Perfeito. O crucifixo, muito importante, isso aí. O crucifixo... Olha lá que eu tô com a cruz aqui embaixo. Não, muito obrigado, Gabriel. Isso é muito importante a gente entender, né? A gente está tratando aqui do crucifixo, que de fato, e o texto de 1 Coríntios 15 vai trazer clareza para isso, que o crucifixo é a cruz com a imagem de Jesus, nessa cruz morto, né? E aí é um problema que vai além da quebra do mandamento, né? Consegue piorar a situação. Não só ele morto ali, mas também ele é a representação dele criança, né? O Natal a gente viu muito. Natal percebe. Muito importante, né? Um ponto que a gente não iria tocar aqui, verdade. É uma coisa que a gente precisa ter a noção de que Jesus é Deus. Quando ele era criança, ele se humilhou e continuou sendo Deus. Não tem base bíblica, não tem argumento que sustente a ideia de que no Natal pode, nos outros dias não pode. Não faz sentido. Quem popularizou isso foi a Igreja Católica Romana. A gente deixou adentrar muitas coisas na igreja cristã
por conveniência, né? Que é bonito, né? Tudo isso. É interessante que o artigo do Marco Ricardo, Paulo Ricardo, muito bom, em que bom porque ele chama assim, ó, a hipocrisia dos protestantes. O artigo é bastante isso, a hipocrisia dos protestantes. Por quê? Eles falam assim, o artigo diz assim, os protestantes nos acusam o ano todo de que nós fazemos imagem de Cristo. Eles vão para as nossas casas, eu estou fazendo, né? Eles vão para as nossas casas, se nós temos um quadro de Cristo, eles nos acusam, é pecado. Eles vão para a nossa igreja, eles veem o quadro de Cristo, eles nos acusam, é pecado. Mas no Natal, os protestantes fazem mais do menino Jesus. Qual é a lógica disso? Então, o padre Paulo Ricardo, ele já está tudo certo. Na verdade, os evangélicos estão completamente sem hipócritas no católico. Qual é a base bíblica de que fazer imagem do menino Jesus pode, mas o Jesus crucificado não pode? Qual é a base bíblica disso? E qual que é a lógica? Na verdade, não é nem bíblica nem lógica. Qual é a lógica de representar Jesus no teatro? Isso aí. Aí você faz o teatro de Natal. Aí tem um bebê, que é o pecador, fazendo mais de Jesus. Sendo Jesus ali representado. Não queria ver o que pecado. Aí também roubamos um dos coisas três. Vamos fixar, tornar-se loucos, tomar nada do uso como tinha que ser antes. E você vai entendendo isso e nesses caminhos lógicos, né, que o João colocou e o Gabriel colocou e todo mundo aqui, de que nós entendemos que a imagem no culto não pode, nós nos escandalizamos quando vemos isso na Igreja Católica, imagens, né, daquilo que nem culto é, né? Mas no Natal tem teatro. E aí, às vezes, é um boneco, né? O que muda um boneco de um ser feito de barro que tem lá? Fica o ano todo na Igreja Católica. Mas o boneco, num dia do culto, pode. Do lado de fazer escultura, de homenagear o imperador, isso data de 200, 300 anos antes de Cristo. Tá? E nenhum contemporâneo de Jesus, Deus permitiu, no caso, que é um contemporâneo mais afastado, que estivesse pagasse para um artista para fazer imagem de Jesus para homenagear Jesus. E eu desconheço algum fato de alguém que tenha, né, pelo menos um relato disso, né? Algum contemporâneo da época teria pago ao artista para fazer o imagem. Não aconteceu isso. Exato. Muito bem colocado, meu irmão. Eu concordo com o que a irmã Juliana colocou, né? De que a gente não vê na história as pessoas nem descrevendo, nem escrevendo como ele era. Escrevendo como ele era, né? O pastor Agil, comentando sobre isso, ele diz que o apóstolo João, em Apocalipse, ele traz, escrevendo o que foi revelado a ele traz uma descrição figurativa de Jesus, o fato de ter espadas saindo dos seus olhos e tantos outros detalhes, não faz nem sentido, né? Descrevendo Jesus ali daquela maneira. Só corroborando, tem dois textos aqui que me ajudaram muito também a compreender esse mandamento, nessa proibição, que no meio evangelical, no meio evangélico, né, quando a gente vai conversar sobre isso, as duas grandes objeções é a questão de que Cristo encarnou. A primeira grande objeção é que Cristo encarnou, então o Cristo humano a gente pode fazer mais, que é o que está falando aqui. E a segunda grande objeção é a gente faz, mas não agora. São as duas principais que eu vejo quando eu converso assim, que as pessoas levantam para justificar o fato
poder assistir filmes, de poder ter imagens em livros. E lá em Colossenses 2, verso 9, vai falar que nele que é em Cristo, né, habita corporalmente, ou seja, em corpo, toda a plenitude da divindade. Com esse texto aqui, a gente já sabe que não tem como separar a natureza de Cristo. Ou seja, a unha de Cristo habita a plenitude da divindade. Então, representar a unha de Cristo é representar a divindade, porque nele, corporalmente, habita a plenitude da divindade. Lá também em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, o apóstolo Paulo vai trazer Jesus Cristo, né? Vai falar, aqui exaltando Cristo, vai falar ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele coloca aqui a ideia da Trindade. Cristo e o Pai e o Filho são um só. Não é somente o Pai que é invisível aqui, ele coloca também Cristo como invisível, por causa da divindade de Cristo. Então Cristo também tem o atributo como Deus invisível, porque é um só Deus, 3 pessoas. Então assim, a gente tem vários textos que você leu que demonstra que Cristo é um como o Pai, e como o Espírito. Então representar o Filho é igual representar o Pai e o Espírito Santo, é o mesmo pecado. Né? E a segunda objeção que o pessoal sempre levanta na questão a gente faz, mas não adora, é a mesma coisa que a gente vai ver quando for estudar o terceiro mandamento. Porque a gente vai ver que tomar o nome de Deus em vão não é somente falar Yahvé, Jeová e todos os nomes de Deus que são revelados a nós, mas também tudo aquilo que faz referência a Deus. Então, quando a gente fala da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, tudo que a gente toma de maneira indevida é quebrar o terceiro mandamento. E aí entra na grande questão do segundo mandamento. Porque quando você faz a imagem de Cristo e fala que você não está adorando, você cometeu a quebra do terceiro mandamento. E do segundo também, porque você representou como deveria ser representado. E você representou sem cultuar. Então você fez uma referência ao Deus único e verdadeiro sem adoração. Então o livro ele vai falar isso, né? No livro ele vai trazer toda referência a Deus requer culto. Então não tem como você falar, se referir a Deus por imagem, qualquer coisa, sem cultuar esse Deus. E quando você cultua esse Deus, você automaticamente quebra esse culto, porque você cultua de forma equivocada, porque Deus não quer ser cultuado por meio de imagens, né? Então é interessante que tem um capítulo do livro, não lembro agora exatamente, que ele cerca a gente. A gente fala, não, mas eu estou representando sem culto. Como você se referiu a Deus sem culto, você quebrou então o terceiro. Ah, não, mas eu coloquei imagem, então você quebrou o segundo. O cara fica contra a parede, ele quebra os dois ao mesmo tempo, entendeu? E eu acho que é um raciocínio que responde, né, as grandes objeções. E o livro vai trabalhar também o que é imagem, né? Você trouxe aqui também, representações. Então, algumas pessoas vão falar que o filme não é a imagem, é a escultura que é a imagem. Então, fazer escultura é um problema, mas representar em filme e série não é. Mas imagem que está aqui pode ser representada por escultura, por meio de desenhos, por filmes, que são imagens. Né? Então, tem imagem muito além da escultura, né? A escultura é uma das formas de representar a imagem. Eu acho que consegue trabalhar bem a questão, né, das objeções do meio evangélico levando. A gente tratou disso no primeiro mandamento também, sobre a questão da profanidade. É o termo usado no catecismo, mas nós facilmente conseguimos entender daquilo que é profano. Veja, e aí ele dá o exemplo de Esaú, que ele troca a bênção da primogenitura por um prato de comida. E o link que é feito é a ideia de que, uma vez que você diz que aquilo é Deus e você não adora, só que isso é uma armadilha, né? Ah, não, então eu vou adorar. Aí você está adorando uma imagem. Ou seja, não tem caminho para seguir. Ou você cai no segundo, ou você cai no primeiro e no terceiro, como você colocou, né? Você vai se tornar indiferente, se referindo àquilo como Deus. E o terceiro mandamento é claro, do fato de que quando nós vamos tratar de Deus, não tem piadinha, não tem indiferença, vai ser tratado disso. Aqui, e essa citação do irmão Vinícius, do livro,
Eu tinha até destacado aqui, eu achei. Não é lícito ter imagem de Jesus Cristo porque sua natureza divina não pode ser retratada. E porque seu corpo, como agora é glorificado, não pode ser retratado como é. E porque, se não desperta devoção, é em vão. Se desperta devoção, é uma adoração por uma imagem e, portanto, uma violação palpável do segundo mandamento. Se não desperta devoção, é em vão. Se desperta devoção, é quebra do segundo mandamento. Então, de fato, é uma armadilha aí que a gente, uma cilada, deve cair. Tirar foto no Cristo Redentor é pecado? Aí, o irmão se acusando aí. Irmãos, essa pergunta aqui, ela vai... Eu coloquei aqui, eu repeti o início da pergunta que a gente está estudando. Esse início aí foi o irmão Vinícius que tratou semana passada. Tem o texto bíblico, está em concordância com isso que nós vamos ler, Deuteronômio 12, que são os pecados proibidos. Usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Quem tem posse do Cristo Redentor? É a Igreja Católica. De certa maneira, a questão do que é proibido, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. De certa maneira, você está aprovando. É uma implicação sensível, né? Principalmente para quem quer conhecer a vista. Acho que pode ir, né? Pode ir, curtir a vista, subir lá. Vão ter essas outras implicações, né? Ou seja, essa pergunta é bem sensível, mas a partir de tudo que a gente viu, acho que é até a última. É a última, né? Fica claro para a gente de que, de certa maneira, a gente está endossando uma ideia católica. As pessoas fazem peregrinações para reverenciar e adorar uma imagem, né? Tudo que nós entendemos aqui, isso não é saudável para a nossa fé. Isso, Atos 17. Exatamente, foi o texto que a Taine leu, né? Que vai tratar disso. Somos criaturas do Senhor, nós vamos criar o Senhor, né? Essa é a implicação aí, direta. Pode dizer que qualquer representação de Deus que estiver fora, como Deus iluminou, considera um pecado, certo? Uhum. E a gente tem aqueles exemplos de representação do Espírito. Alguns já leu as crônicas de Nárnia, né? A tentativa das crônicas de Nárnia é trazer dentro do mundo místico Deus. A ideia de Deus. A gente pode dizer que isso também não é errado, porque cai no Deus mesmo. Irmão Vitor. É que a gente conversou disso ontem, né? Eu já, quando você falou crônicas de Nárnia, já sabia o que ia falar.
mas por exemplo, você pode dizer que Edmundo, né? Edmundo, ele é ipsis Davi ou Júlio. Não pode dizer isso. Mas ele é uma alegoria de uma história bíblica. Entendeu? A diferença é diferente se você bota um leão e fala, isso aqui é Jesus. As comunidades não fazem isso. Elas contam uma história que tem um fundamento de história. Assim você pode. A mesma coisa do peregrino. O peregrino traz símbolos cristãos, mas ele não está falando que aquilo era o que era. Era peregrino na aranha. Não. Você vê, no céu, por exemplo, nem Jesus falou do peregrino. Mas ali o livro não está endossando que vai fazer mais. O livro é uma alegoria e que está apontando os homens da terra. Então ele se encerra em si mesmo. É diferente. Igual os seus anéis, né? Ali o Gandalf, o Frodo, o Aragorn, a gente vê que a representação não é a pessoa, mas aponta para os ofícios de Cristo, né? Rei, sacerdote e profeta. Mas ele se inspira isso na história bíblica, né? O conceito cristão. Mas ali Frodo é Frodo, Gandalf é Gandalf e Aragorn é Aragorn. Eles são, mas o pano de fundo é representar naquela narrativa o sacerdócio de Cristo, né? Você consegue ver isso ali do Frodo se sacrificando, levando o anel, você vê Deus realmente como profeta, né? Do oráculo, aquela coisa toda, e o Aragorn como rei, né? O rei que traria paz e tudo mais. Você vê que remete à escritura, mas não é no momento que o Aragorn é Cristo, o Gandalf é Cristo, nada disso. É uma referência. É uma referência, É diferente. Referência e representação. A Sassa, ele, quando tinha a roupa, era uma representação de exposição. Era toda a representação, a representação é referência. Mas dentro da referência é a representação. Perfeito. Essa é a referência. As pessoas colocam algo por outra coisa. Muito bom. É interessante também, só você colocou no começo da leitura, né, que é um tema, porque se a gente for, a ideia daqui da exposição dos mandamentos, por isso que o Jael leu os textos bíblicos, né, é a gente, como protestantes que somos, sermos fiéis e termos a nossa consciência convencida pela Escritura. Né? Por que eu estou falando isso? Pô, a gente conversou isso ontem, né? Se a gente for pegar, sair das Escrituras e buscar homens para justificar a nossa posição, a gente vai ter várias posições. Dentro da própria presbiteriana, a gente vai ter posição favorável a não fazer imagem de uma das pessoas da comunidade, e vamos ter pastores muito bons que defendem o uso de imagens. Então, por isso que a ideia é ser exaustivo e cada um de nós, na dúvida, meditar no texto bíblico, orar e ler, para que ele seja convencido pela Bíblia que é a fonte da autoridade. Porque, realmente, se fosse que tem pastores bons, presbiterianos, pastores bons, sérios, que defendem o uso de imagem. Não tem problema para fugidade, por exemplo. Entendeu? Mas eles não conseguem lidar com esses textos e tudo mais. Perfeito. Perfeito. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Vamos orar então?